Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai iniciar a nossa disciplina falando um pouco sobre gerenciamento de riscos. Como a gente vai conseguir gerenciar e, consequentemente, prestar um atendimento de qualidade, atendimento com segurança no nosso paciente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, podem ligar o áudio ou podem mandar mensagem para o chat de vocês, que eu estou olhando aqui pelo celular e eu consigo acompanhar alguma pergunta que vocês venham fazer ou algo que vocês queiram acrescentar. Então, pessoal, quando a gente fala em gerenciar um risco, é maneira de evitar que aquele risco aconteça. Na atividade de vocês, eu até perguntei o que foi, Dona Bendian, e quais eram os pilares para uma qualidade eficaz na prestação da assistência. E aí ele vem traçando os principais pilares na qual nós, profissionais, devemos atuar para realizar uma assistência qualificada. Aqui eu venho trazendo para vocês, como eu já expliquei, eu trouxe só um quadro para relembrar vocês que devemos manter segurança, efetividade, o cuidado centrado principalmente no paciente, oportunidade, eficiência e equidade do sistema. Todos esses e outros, vamos dizer assim, formas de prestar assistência humanizada, qualificada, universal, estão dentro e centrados nesse foco aqui, que é o nosso paciente, é o usuário do sistema. Então, temos que traçar os seus, vamos dizer assim, objetivos, avaliar qual é a doença, qual é o tratamento, quais são os procedimentos a serem realizados, o que é que o ambiente ele tem de ponto positivo, de ponto negativo, para que a gente possa ofertar um ambiente seguro e a melhor forma de tratamento para esse paciente. Existe, claro, inúmeras incertezas em realização de se esse procedimento vai dar certo, se esse ambiente realmente é seguro. E a gente vem vendo durante as nossas aulas que nem sempre o ambiente hospitalar ele está 100% seguro. Os profissionais não estão 100% seguros, seja no procedimento, seja no seu conhecimento, na realização da técnica em si. Então, a gente tem que minimizar o máximo possível desses riscos na qual o usuário, o paciente está ali suscetível, já que ele já tem uma doença instalada e muitas vezes o prognóstico ou a progressão da doença, às vezes é muito rápida e o paciente vai evoluindo de forma, vamos dizer assim, ruim, não de forma boa até para ele receber uma alta. E aí a gente tem os princípios da qualidade, que é voltada nessa questão da segurança, a questão de liderança dos conflitos, avaliar os conflitos, saber a tomada de decisão, a hora certa de se posicionar, a questão de empatia, saber ouvir, realizar ações que busquem realizar diminuição das consequências, dos agravos e erros. Sabemos que o sistema está focado também nessa parte burocrática, então às vezes existem profissionais de enfermagem, técnicos, que não atuam diretamente no paciente, estão atrás, vamos dizer, do sistema, nessa questão mais burocrática. Exemplo, um paciente passou mal e necessita de um atendimento do SAMU, de urgência e emergência no seu atendimento. Quando a gente faz a ligação, existe um profissional que está atendendo e ele vai fazer várias perguntas para tentar classificar o nível de urgência e emergência daquele paciente. Então, é um profissional de saúde que está atuando, digamos, de forma indireta. Já aqueles profissionais que adentram na ambulância e vão até a residência do paciente, eles estão trabalhando de forma direta com um contato com o paciente, com os familiares. Então, a gente também tem que atuar e entender como usuário e como profissional que precisa-se sim haver essa questão burocrática, mas avaliar como essa questão burocrática está sendo realizada. Às vezes as pessoas passam horas numa fila de espera, horas necessitando documento tal, a gente precisa do outro, comprovante de residência, a carteirinha do SUS, a identidade. Se o usuário já tem esse conhecimento e o profissional já agiliza essa questão, a gente consegue diminuir as filas de espera, nesse caso, e o paciente já consegue entrar na central para ser realizado o tratamento.
A questão da transparência, com a questão do quanto vem, principalmente das verbas, dos recursos para as instituições, comunicação, aprender com os erros. Isso que é tão importante, a gente estudar, né, ter relatos de caso, ver essa questão das incidências que a gente estudou na nossa aula de ontem, para que a gente evite o máximo possível de acontecer. E claro, não estar julgando o colega pelo erro acontecido e tentar melhorar, verificar, ensinar se a gente vê algo de errado, para que não aconteça de fato um evento adverso causando danos ao nosso paciente. Então aqui eu trago os principais pontos, né, os principais princípios na qual a gente deve focar. Como eu falei para vocês, né, gerenciamento é um conjunto, são ações que vão visar justamente prever, identificar e minimizar a ocorrência desses eventos, em decorrência, claro, de uma assistência ao paciente que podem causar danos físicos ou danos psicológicos. Como é que a gente prevê? Muitas vezes, infelizmente, com os erros que já aconteceram ou com o nosso conhecimento científico e técnico. E eu consigo identificar os possíveis locais de risco no ambiente hospitalar. Locais de risco na hora de prestar uma assistência ao paciente. Se eu tenho esse conhecimento de prever e identificar, eu, consequentemente, tenho esse conhecimento de evitar. Então, eu vou criar essas medidas justamente para evitar. Por isso, a importância de manter a segurança do paciente, se atentar na hora da administração para aqueles 9 certos que a gente viu ontem, na hora de administrar a medicação no paciente, verificar o nome do mesmo, na hora de realizar qualquer procedimento, se respaldar fazendo a questão da evolução, avaliando o ambiente, como a gente trouxe até um exemplo para vocês ontem. O paciente foi fazer uma cirurgia e a sala, né, o ar-condicionado estava sujo e aquela poeira dentro do centro cirúrgico, né, no ambiente onde estava tendo a incisão. Então, tudo isso tem que ser previsto, identificado e evitado de acontecer. Então, a gente tem que sempre ter em mente e trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Como fazer o procedimento, quais materiais, qual a finalidade, então científico e técnico, e sempre se policiando com essa questão de gerenciar esses riscos. Quais são os riscos, identificar e como prevenir a ocorrência dos mesmos. Então, num ambiente de hospital, por exemplo, né, no ambiente que a gente presta assistência, a gente tem mecanismos que muitas vezes nos induz ao erro ou barreiras que nos ajudam a evitar a ocorrência desses erros. Quando a gente toma uma decisão em administrar a medicação, em preparar o paciente para uma cirurgia, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, em realizar massagens cardíacas, ofertar oxigênio ao paciente, a gente está tomando decisões, né, no processo de assistência. Depois a gente vai ver a questão de como realizar essas decisões na qual a gente tomou, a assistência em si, como prestar. E aí vem possíveis erros que possam vir a acontecer. Como é que eu evito esses erros? Com protocolos, com conhecimento, com capacitações. Por isso que é importante sempre estar fazendo curso, especializações, se especializando dentro da área na qual você almeja estar trabalhando. Eu tenho afinidade por urgência e emergência, então vou fazer uma especialização, vou fazer cursos, me capacitar, porque a todo instante está evoluindo. Não, eu gosto de trabalhar na estratégia de saúde da família, ali no PSF, na porta de entrada da assistência. Então, faz uma especialização lá e vai se capacitar. Como administrar vacina, como atuar dentro de um PSF. Eu tenho muita vocação e interesse em trabalhar no UTI. Então, vai fazer uma especialização também intensivista e vai fazendo cursos para estar se aperfeiçoando e não causar dano e erros ao paciente e acabar prejudicando o paciente e a si mesmo. Então, eu trouxe até essa imagem aqui para vocês ontem, a questão da teoria do erro, é muito associado a esse queijo suíço, a questão de passar por essas barreiras, as falhas. E aí existe como defesa, né, a estrutura, o conhecimento, as capacitações, a vocação do próprio profissional e as falhas
é esse desconhecimento dos riscos, é utilizar, de fato, os protocolos como padrão, localizar as falhas na estrutura, uma ausência de uma liderança, um trabalho em equipe. Então, tudo isso pode acarretar no surgimento de um evento adverso, causando, consequentemente, um dano ao paciente. Então, a gente tem que olhar e verificar a causa, o evento e quais são as consequências. A causa é a fonte ou o perigo. O evento é a incidência ou o acidente na qual aconteceu. E a consequência é o ganho ou perda que esse paciente pode vir a ter. Então, quando eu identifico um risco, já aconteceu o risco num centro cirúrgico. A paciente ficou com algum material, né, dentro da sua incisão. A paciente adquiriu infecção hospitalar. A paciente, ao ser retirada de uma maca para outra, caiu. Então, eu tenho a fonte, eu tenho conhecimento do perigo, eu vou buscar formas de prevenção e promoção contra isso. Já quando, infelizmente, o acidente já aconteceu, eu também vou procurar formas de prevenir ou minimizar o dano, que pode vir a ser uma perda ou ganho a esse paciente. Então, a gente sempre se pergunta o que pode acontecer, quando e onde, como e por que esses eventos chegam a acontecer. E dentro dos riscos, temos os riscos clínicos e os riscos não clínicos, na qual o profissional, o usuário, né, quem está atuando ali, está suscetível a receber ou realizar. Quando eu falo em riscos clínicos, é aquele que está relacionado à ação direta ou, de certa forma, indireta dos profissionais na área da saúde, resultando assim a ausência e deficiência das ações, das formas de tratar o paciente. Dentro desses eventos clínicos, a gente tem a questão da proteção, que estudamos ontem, né, com os programas de segurança do paciente, com as formas de lidar na administração com os novos certos. E aqui, voltado também para a proteção do profissional e para também a proteção do usuário, temos esse belo nome, que é a questão da biossegurança. Então, biossegurança são medidas que valem uma vida e servem tanto como barreira de proteção para o profissional como para o usuário. O profissional ele é só um e ele está ali, né, andando entre vários pacientes. Então, eu posso tratar um paciente X e ao ir tratar do paciente Y, eu posso levar a doença de um para o outro, o que a gente chama de infecção cruzada. Então, nós profissionais temos que servir como barreiras para evitar essa propagação da contaminação, bem como evitar de adoecer, de pegar alguma patologia, levar para casa ou disseminar, ou também levar da rua para casa. Esse é um assunto que está muito em alta hoje, né, devido à pandemia na qual a gente está, a importância da utilização desses EPIs, né, de proteção, de um modo geral. Antigamente, quem era da população que andaria de máscara? Ninguém. Os próprios profissionais de saúde só utilizavam máscara quando muitas vezes iriam fazer algum procedimento ou entrar em contato com algum paciente potencialmente de risco de transmissão, como pneumonia, tuberculose, num ambiente de cirurgia. Então, a gente tem que ter essa visão e na qual a gente está sempre em alta hoje. Então, é importantíssimo a gente utilizar esses critérios de biossegurança como forma de proteção e de prevenção. Aqui eu venho falando um pouco, né, qual a importância de se colocar a biossegurança em prática. E aí eu já falei para vocês que é a proteção do profissional e do próprio usuário. Então, biossegurança nada mais é do que um conjunto de ações que visa justamente prevenir, controlar e eliminar esses riscos advindo de atividades que interferem ou comprometem a qualidade de vida dos profissionais e do usuário daquele sistema. Então,
A finalidade, as vantagens da biossegurança é a redução de riscos dos usuários e dos trabalhadores, minimização de acidentes laboratoriais, preservação do meio ambiente da sociedade e o aumento da qualificação do profissional envolvido. Então, quando eu falo em acidentes laboratoriais, é evitar justamente essa contaminação. Quando eu vou puncionar uma veia de um paciente, muitas vezes aquele sangue ele pode jorrar e eu entrar em contato com o sangue do paciente. Lá não tem dizendo se esse paciente ele é soropositivo, se ele tem hepatite. Aí posso ter alguma porta de entrada e acabar. Não vamos dizer assim, não é 100% que isso acontece, é 0,001% que isso possa acontecer, um risco de contaminação desse tipo. Eu só entrar em contato com o sangue do paciente superficial. Mas, se eu estiver de luva, minha consciência vai ficar mais tranquila. Do mesmo jeito, quando a gente vai administrar ou até mesmo puncionar a veia do paciente, na qual a gente entra em contato e aquele material perfuro-cortante eu inventei de reencapar ou não desprezei da forma correta e não estava de luva, e aí eu me cortei. Então, a gente tem que ter muito cuidado e utilizar corretamente esses protocolos, né, de biossegurança. Dentro da biossegurança, temos o EPI e o EPC. Hoje, a maioria das pessoas sabem já o que é EPI, né? Equipamento de proteção individual, como o próprio nome diz, é individual, é meu. E aí entra máscara, a luva, o gorro, o propé, que é tipo um gorrozinho, mas é para o pé. Entra também, vamos dizer, aparelhos de proteção para quem realiza exames de radiografia, né? Os radiologistas, técnico em radiologia. Entra também o avental, seja o jaleco descartável ou comum. Então, tudo isso é maneiras e exemplos de EPI. O EPC, equipamento de proteção coletiva, visa justamente proteger o ambiente como um todo. Por isso que naqueles locais a gente tem que ter sinalização. É uma sala que vai realizar uma ultrassom, um raio-x. Então, tem a indicação, né, o equipamento, proteção também coletiva, para evitar esse risco para os demais ao adentrar ali. Quando está passando um pano no chão, limpando, quando está passando, vamos dizer, alguma reforma, a gente precisa estar identificando. Então, todo o equipamento a gente vai utilizar de forma coletiva, né, do ambiente, a gente chama de EPC. E é muito importante a gente colocar isso em prática e se policiar quanto a isso, não só agora durante a pandemia, mas antes, após a pandemia também, para que a gente possa se manter seguro e prestar essa assistência qualificada. Além de todos esses EPIs que eu citei, uma forma também muito importante de barreira de evitar a contaminação é a lavagem das mãos. Então, muitas vezes a gente pensa que nossas mãos estão limpas, mas, como eu já falei para vocês, existe uma forma correta de lavar as mãos. Não é só botar debaixo de água, não é só passar um pouquinho de sabão e pronto. E isso vocês vão aprender mais na frente, em outra disciplina, a questão da técnica correta da lavagem das mãos. Mas entendam que o uso da luva não substitui a lavagem das mãos. Como hoje, o uso do álcool não substitui, né? Álcool em gel, não substitui a lavagem das mãos. Então, a barreira, né, o sabão é muito importante para diminuir a propagação desses micro-organismos presentes em nossas mãos. Por que nas mãos, principalmente? Porque é a que vai estar mais em contato com o outro paciente, que a gente leva para o rosto, no olho, na boca, no nariz. Mas o nosso corpo, ele está suscetível, ele é uma barreira de contaminação para a propagação de patologia. A gente tem que focar principalmente na questão do manuseio das mãos. Outra coisa também muito importante é a questão dos adornos. Em muitos locais dos hospitais a gente vê profissionais, né, com brincos grandes, cordão, vários anéis, pulseira.
Esses adornos, né, esses equipamentos, eles são também fontes de contaminação. Aí eu venho de casa, da rua, adentro no hospital, vou fazer um procedimento no paciente, tive todo o cuidado, a lavagem das mãos, os EPIs, porém tô lá com um cordãozão bem grandão, um brincão bem grande. E aí é fonte, claro, de contaminação. É tanto que quando vai se atuar, trabalhar no centro cirúrgico, por exemplo, a gente tem que se despir de toda essa vaidade durante a nossa jornada de trabalho. Depois, quem gosta desses adornos, né, vários anéis, cordão, pulseira, pode fazer uso quando sair do ambiente de trabalho. Então, a gente tem que evitar para evitar a propagação dessas patologias. Já em relação aos riscos não clínicos, aqueles relacionados à gestão, ao ambiente, à estrutura em si. Então, é a estrutura do hospital, né, do ambiente que está ofertando o tratamento da saúde, os equipamentos, ar-condicionado, risco de incêndios, gases, higiene, a segurança ocupacional dos profissionais e o gerenciamento de resíduos hospitalares. Quando eu falo resíduos hospitalares, é do lixo hospitalar. Existem até técnicas corretas de, vamos dizer assim, descartar esses lixos, como a gente faz em casa. A gente tem todo, digamos, um cuidado, coloca em sacos, a hora certa de colocar na rua. Então, tem todo um protocolo também a ser seguido. Existem pessoas que separam, né, materiais recicláveis ou não recicláveis. Já no ambiente hospitalar, esses resíduos eles têm que ter um olhar mais, vamos dizer assim, seguro, porque não é de toda forma que a gente vai descartar, visto que no ambiente hospitalar, a maioria desses resíduos são contaminados. Eles permanecem contaminados. Não é porque eu joguei no lixo uma luva contaminada de sangue, eu joguei no lixo gases que eu utilizei, que ele já deixou de ser contaminado. Não, a gente tem que ter muito cuidado e aí vocês vão aprender também nessa questão dos resíduos hospitalares. Então, risco, a gente já viu essa definição, né? É algo que não deu certo, é algo que vai trazer algum dano ou não, né? Dependendo do tipo de risco, ao paciente. Esses riscos, eles podem ser voluntários ou involuntários, quando a gente não tem a intenção de acontecer. Então, no uso de medicamentos, vacinas, alimentos, na prestação de serviços, nesse manuseio dos materiais, a gente está, assim, suscetível a esses riscos, sejam involuntários, que é o que a gente mais espera, né, que não seja a nossa intenção, ou voluntário, que aí a gente vai causar um risco, um dano ao paciente e, consequentemente, também causar algum prejuízo para nós como profissionais. Aqui eu trago algum exemplo para vocês. Em alguns locais, né, a gente pode encontrar a disseminação, o posto de enfermagem, por exemplo, com os medicamentos dispostos desse jeito. A geladeira, que é para ter só vacina, a gente já utiliza tem água, tem comida, alimento, num posto. A gente vê também muito essa ocorrência. Não, mas grande demais também. Se o meu começar a passar aqui, eu já corro. Estranho. Alguém ligou o microfone. Pronto, já desliguei aqui. E às vezes a gente encontra. Isadora, é verdade que a gente encontra isso? Sim. E aí vocês podem também se deparar com um local quanto esse, com a estrutura em si não tão favorável, mas também a gente não vai deixar de prestar assistência e cabe a nós, como profissionais, principalmente da enfermagem, tentar minimizar esses riscos não clínicos. E aí aqui eu trago um esquemazinho para vocês. Primeiro a gente tem que avaliar, identificar o risco. Depois a gente tem que ver a forma de gerenciar, de minimizar ou eliminar esse risco de vez. Então eu vou avaliar qual é o potencial perigo, qual é, vamos dizer, a exposição desse paciente a esse risco que ele possa vir a acontecer e caracterizar esse tipo de risco. E qual decisão eu devo tomar para minimizar esse dano que veio a ser causado ou evitar que ele aconteça. E aí entra novamente aqueles incidentes que a gente viu ontem, com a questão de incidente sem dano, quase erro, que é quando a gente identifica rapidamente antes de acontecer, e infelizmente muitas vezes acontece
o erro e aí a gente tem que arcar com as consequências. Verificou, viu que você administrou a medicação errada, uma dosagem alta, dosagem baixa, algo errado, imediatamente aciona a ajuda de algum outro profissional e interrompe o que venha a estar acontecendo ali. Não deixe calado ou ficar lá acontecendo para não se prejudicar. Tenha certeza, mais cedo ou mais tarde vão descobrir e é melhor você evitar que aquele dano seja cada vez maior para aquele paciente. Então, a prevenção leva à ausência da doença e a promoção leva à saúde. Quando a gente fala em promoção, a gente fala de um modo geral. Então, vamos fazer uma promoção. Pessoal, vamos fazer a vacina, utilizar a vacina, a importância. Eu estou fazendo uma campanha de promoção, de um modo geral, para a saúde da população. Prevenção. Pessoal, olha, individualmente, né? A gente fazer uma consulta. Utilize máscara, a importância do álcool em gel, a importância de evitar ficar aglomerado. Então, a gente está fazendo. E muitas vezes, promoção e prevenção, elas sempre vão estar ali, andando de mãos dadas. Então, a questão do monitoramento, aqui são formas de a gente estar monitorando e sempre registrando, para que a gente tenha conhecimento dos erros que está acontecendo e criar mecanismos de evitar esses erros. Está acontecendo muito erro no hospital com a administração de medicamento. Então, o pessoal que está trabalhando lá não está totalmente capacitado. Vamos chamar esse pessoal e tentar capacitar e entender por que o erro. Será que é porque eles não têm conhecimento, está tendo uma falha? Será que é porque eles não estão entendendo a letra do médico? Será que o erro está vindo do profissional da farmácia? Então, tem que identificar o ponto-chave do erro para que a gente consiga eliminar de vez esse erro. Então, todos os projetos, todas as ideias, todas as decisões tomadas possuem um certo risco. Então, a partir do momento que eu vou administrar a medicação no paciente, a partir do momento que eu dou alguma notícia àquele paciente, que eu levo o paciente para fazer um procedimento, esse paciente ele está, claro, suscetível a risco. Então, ninguém é 100%. Muitas vezes, o médico ele traça o diagnóstico. É Covid? Porém, quais são as condutas? Qual é a medicação? Qual é o tratamento correto? Não se sabe. Existem vários estudos, e aí vai de cada profissional, de cada instituição, porque os protocolos instituídos ou profissionais que utilizam, uns dizem que é medicamento tal, o outro diz que é outro diz que é outra forma. Até então não existe um tratamento, vamos dizer assim, específico, que todos devem seguir. Como, por exemplo, um paciente foi diagnosticado com hipertensão. Então, ele tem que tomar um remédio para tratar a hipertensão. Existe um ramo de remédios para hipertensão, mas todos sabem o tratamento e a linha de seguir. Olha, dependendo da pressão, tem pacientes que tomam só um comprimido, outros têm que tomar 2, mas o tratamento é aquele pronto. O paciente está com uma doença bacteriana, é utilizar antibiótico. Então, já sabe. Vai só depender do tipo de bactéria, do tipo da doença. Já uma doença como essa, o Covid, não tem um tratamento específico. Quando vocês assistem nas reportagens, essa dificuldade dos profissionais em fechar. Tem uns que defendem tal medicamento, outros defendem outro medicamento. E assim vamos levando. Alguns pacientes vão se curando, outros pacientes vão acabando, infelizmente, a óbito. Outros pacientes acabam ficando com sequela, outros pacientes ficam 20, 30 dias internados numa UTI entubado, outros não precisam nem ser entubados. Claro, não é só o tratamento que é levado em consideração, o paciente também, porque o nosso corpo ele também ajuda nesse processo de cura, nesse processo de criação de anticorpos, de mecanismo de defesa. Mas, volto a dizer, vai depender de cada um. Às vezes o mesmo tratamento não serve para mim, mas serve para você. Então, tem também que ter essa tomada de decisão e segurar até o final e saber dos riscos que possa vir a acontecer. Então, os riscos é algo incerto. Efeito, pode ser positivo ou negativo, vai depender da decisão e a consequência daquela decisão tomada. Essa falta ou deficiência das informações, muitas vezes, faz com que aconteça esses riscos,
do lado negativo ou até mesmo possa ser positivo. E quando a gente vai analisar um risco, é um processo que a gente precisa compreender toda a situação. Eu não posso chegar na metade de uma situação e já tentar fechar um diagnóstico, uma decisão. Eu tenho que fazer uma avaliação do todo. Então, hoje, um paciente chegou, por exemplo, com sintomas gripais, eu não já vou dizer que é Covid, já vou entubar, já vou entrar com a medicação do protocolo. Não. A gente tem que avaliar, compreender os riscos para que a gente possa traçar, tomar a melhor decisão e, consequentemente, atender esse paciente de forma qualificada, fazendo com que ele se recupere daquele tratamento, daquela doença. Então, a análise dos riscos fornece a base de uma avaliação. Então, se eu vou analisar, eu consigo avaliar o que eu vou ter como gerenciamento e colocar em prática da melhor forma possível. Então, fornece essas decisões e o tratamento seguro. Aqui eu trago a questão de o que é risco e fator de risco. Já trouxe para vocês no início. A probabilidade desse evento perigoso acontecer são inúmeras, a partir do momento que a gente adentra no ambiente hospitalar. Do mesmo jeito, quando a gente acorda de manhã, quando a gente tem várias decisões para tomar, a gente está ali suscetível a algum risco. Então, uma decisão tomada, ela pode ser 50% positiva, 50% negativa. Então, ou ficar ali naquele, vamos dizer, 1% meio termo, né? Então, positivo nem tanto negativo. Mas todas as decisões que a gente toma na vida, e principalmente na área da saúde, está suscetível a essa questão de incertezas e de trazer algum prejuízo ou benefício para os nossos pacientes. A severidade da consequência, então, existe sempre com a consequência. Positiva, foi ótimo. Negativa, qual é, vamos dizer assim, a probabilidade dessa consequência trazer danos maiores para o nosso paciente. A gente precisa manter essas organizações, buscar medidas de prevenção e de controle, e aí vem a questão de capacitação dos profissionais, de reconhecer esses riscos antes de acontecer, reconhecer a estrutura da instituição, os protocolos utilizados, sempre estar também reformulando esses protocolos para que a gente consiga minimizar esses riscos, buscar ouvir o paciente, ouvir os colegas de trabalho, para que a gente possa se manter amparado na hora de tomar uma decisão. Então, quando a gente aumenta o acesso, aumenta essa racionalidade do reconhecimento, aumenta a segurança e aumenta a qualidade, consequentemente, a gente tem diminuição dos riscos, diminuição dos erros, diminuição dos custos, dos resultados de forma negativa. Então, a nossa balança ela tende a pender para o lado que tem mais qualidades, né? Que a gente consegue evitar, de fato, esses eventos adversos acontecendo. Então, a gente precisa, desde o momento que eu vou comprar um medicamento na indústria tal, vou comprar equipamento na indústria tal. Então, desde a formação desse produto, tem que ter qualidade. Na hora de transportar, eu preciso comprar a vacina. Então, ela está sendo transportada. Então, tem que ser transportada também com qualidade, de forma a gerenciar os riscos possíveis. Porque uma carga, vamos dizer, de vacina pode chegar e não ser, vamos dizer assim, recebida corretamente ou transportada corretamente. Então, tem que ser em condições favoráveis, de temperatura, de ambiente. Então, tudo isso tem que ser visto e avaliado com os materiais no qual a gente compra. Bem como chegou o material no hospital. Como é que a gente vai administrar? Então, tem que saber a forma correta e o local correto de armazenar, identificar e distribuir para não faltar e também não sobrar tanto. A gente tem que sempre estar se policiando com a questão da validade das medicações. É muito difícil nós, as mulheres, que são as mulheres que realizam mais, vamos dizer assim, o mercantil. É muito difícil, acho que 90% da população não olha a validade dos alimentos no qual está comprando. É muito difícil a gente comprar um pacote de arroz e olhar a validade. Um pacote de café e olhar a validade. Então, esse hábito a gente acaba trazendo como futuros profissionais de saúde para o nosso dia a dia nas instituições.
tá lá tudo bonitinho, né? Os medicamentos, a gente precisa identificar, porque são muito parecidos os frascos. Por isso que a indústria farmacêutica está tentando, né, modificar aos poucos os frascos das medicações. Às vezes uma ampola é igual a outra. O que vai mudar é um nomezinho. Mas na hora de urgência e emergência, na hora de vários pacientes, ou tratar ali mais de 20 pacientes para receber a medicação, como no UPA, por exemplo, o paciente reclama, outro briga, outro grita, outro levanta, você acaba se agoniando e cometendo o erro por falta de armazenamento correto e também de identificação. A gente tem que sempre buscar essa calma no nosso interior, tentar fechar os ouvidos, né, as vozes externas, para que a gente consiga realizar o procedimento correto e chegar e atender esse paciente de forma qualificada. E aqui eu falo a questão daqueles 9 certos que a gente viu anteriormente. Então, trazendo para os riscos não clínicos, como eu falei para vocês, são os riscos ambientais, a estrutura. Então, a gente tem que avaliar a estrutura, se de fato ela está coerente com a assistência prestada e os materiais também, né, os equipamentos, estão coerentes. Não adianta um hospital ser de grande porte, né, realizar ultrassonografia, raio-x, ressonância, se a máquina está quebrada há mais de um mês. Então, a gente tem que rever o conceito e tentar, claro, não é fácil, diminuir isso para que a gente consiga atender a população corretamente. Então, os riscos ambientais, eles trazem lesões por dispositivos médicos, né? Equipamento que está quebrado, equipamento que não foi, vamos dizer, desinfectado corretamente, e aí o armazenamento desses, como eu falei, da vacina, dos próprios medicamentos, que vão causar danos futuros a esse paciente. Dentro dos riscos ambientais, né, dos riscos não clínicos, temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os acidentais. Todos esses riscos podem trazer danos para o paciente e, claro, para o nosso usuário. Dentro dos riscos ambientais, a gente precisa realizar essa sinalização, a gente precisa projetar pedidos corretos, divulgar e realizar a esterilização dos materiais. Os materiais que são utilizados na cirurgia, eles são reutilizáveis, mas eles só podem ser reutilizáveis se eles passarem pelo processo correto de esterilização. E como é que a gente cria essas estratégias? No ambiente, para que a gente consiga identificar os riscos, a gente precisa realizar um mapa, né, do local. E tipo um arquiteto quando vai desenhar uma casa. Então, ele faz um desenho do local, distribuindo a localização e prevendo, no caso aqui, traçar uma identificação de risco no ambiente, os possíveis danos, riscos naquele ambiente. Então, em 1992, foi criado o que a gente chama de mapa de risco. Eu não sei se vocês lembram ou já identificaram que num ambiente hospitalar, numa UPA, precisa-se ter visível um mapa de risco. O que é esse mapa de risco? É uma representação gráfica do local, né? Um desenho, quando a gente vai construir uma casa. E aí tem que ter a identificação. Aqui é a portaria, aqui é uma UTI, aqui é o centro cirúrgico, aqui vai ser a clínica médica. E quais são os possíveis riscos naquele local? É risco físico, é risco químico, biológico, ergonômico, acidental, para que o paciente e o profissional ele já vá entendendo quais são os possíveis riscos no local. Quando eu falo em risco biológico, são os riscos que a gente sempre está em contato com sangue, bactérias, vírus. Risco de acidente são sinalizações inadequadas. Então, uma pessoa passou o pano, mas não sinalizou. Tem vamos dizer assim, caiu o forro naquela área, é suscetível a cair os demais. Então, a gente tem que fazer essa sinalização. Risco químico, a utilização de produtos químicos, né, de medicamentos que possam ser corrosivos. Risco ergonômico, a postura inadequada, na hora de transportar um paciente, a gente também vai de forma errada. A gente pode ocasionar esse risco ergonômico.
E risco físico é a questão do calor, do frio, do ruído. Então, uma UTI muito frio pode causar risco à doença, à propagação de doenças ao paciente ou ao ambiente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos riscos. Por isso que elas têm a corzinha, cada um tem a sua cor. E também de acordo com o tamanho do círculo. Pequeno é risco leve, médio é risco médio, né? E o grande é risco elevado. Então, agora vocês já vão ter outra visão, né? Caso, não quero que ninguém vá, né? Numa pandemia dessa. Mas caso vocês precisem ir para um ambiente hospitalar, alguma assistência, já procurem nos ambientes essa questão de um mapa de risco. É uma forma de gerenciar a ocorrência desses riscos e, consequentemente, realizar uma qualidade na assistência a esse paciente. Aqui eu venho definindo para vocês, explicando o que é esse mapa que eu acabei de falar, a questão da ferramenta, a importância de comunicação, explicar para os pacientes como eles devem, vamos dizer assim, proceder. Exemplo, o paciente está no leito, ele não pode estar trocando de leito com o outro, sem, vamos dizer assim, ordem, né, indicação de um profissional. O paciente ele não pode estar deambulando, andando pelo, vamos dizer assim, andar. O paciente não pode estar se alimentando com um alimento que vem de fora. Então, a gente tem que manter o paciente e o familiar informado quanto a isso. Bem como a respeito do tratamento, se está evoluindo bem, se não está, quais são os agravos, o que aconteceu com esse paciente. Pois os riscos, claro, estão relacionados aos custos. Então, quanto o paciente é suscetível ao risco, causando dano, mais tempo ele vai passar internado, mais medicações ele vai utilizar, e aí vai aumentar os custos naquele ambiente. E aí eu venho falando para vocês, já falei a respeito da importância da informação. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Começar avaliando os pontos mais críticos, né, os pacientes mais críticos, o ambiente mais crítico nas instituições, verificar para que não dê nada errado, a gente rever sempre que for tomar uma decisão, sempre que for realizar um procedimento no paciente, se a gente está seguro, tem conhecimento científico e técnico do procedimento, verificar e manter o posto de enfermagem organizado, os prontuários organizados, sejam prontuários digital ou prontuário manuscrito, os medicamentos identificados, sempre verificados a questão da validade, para não acontecer erro nesse ponto. Na hora de preparar a medicação, preparou, manter o ambiente limpo, organizado, levou até o paciente, administrou a medicação, manter também o ambiente na qual o paciente está organizado, não é chegar com a bandeja, botou em cima da cama do paciente, preparou, fez todo um bagaceiro lá e vai embora. Não, tem que manter aquele ambiente limpo. Foi pulsionar a veia e por acaso não conseguiu e extravasou sangue ali. Então já tentar de imediato organizar e manter aquele ambiente limpo o mais, vamos dizer assim, possível para que não aconteça nenhum dano. Verificar que não pode voltar a acontecer. Então, você viu que está muito exausto, que está em plantão, vamos dizer assim, um seguido do outro, e que quase gerou um erro na hora de administrar. Então, é hora de rever os seus, vamos dizer assim, princípios, do que você está fazendo, para que você não chegue a cometer algum evento adverso e causar dano ao paciente. Ouvir, claro, sempre os mais experientes, porque são através também das experiências que a gente consegue aprender ainda mais e também ouvir os mais novos, pelas ideias, pelas formas na qual está trazendo a forma de revolução. Então não é, vamos dizer, um recém-formado e um já formado há 20 anos e a gente vai confiar num ou no outro. A gente tem que ouvir as duas opiniões para que a gente possa também fechar a nossa própria ponto de vista e opinião. E claro, ouvir todas as partes interessadas. O paciente é o nosso principal foco e aí a gente tem que ouvi-lo, tem que atender, claro, os seus direitos, mas explicar também a ele a importância do tratamento, a importância de todos os cuidados na qual ele está ali para receber. Analisar os riscos em cada etapa também é primordial
como eu até falei para vocês. Então, os serviços são ruins porque faltam recursos ou estes são escassos porque os recursos, né, os serviços não são bons. Ou os recursos existem, porém não são utilizados corretamente. O que é que vocês acham? Falta recurso e com isso a qualidade na assistência não existe ou é falha? Ou tem uma falha, digamos assim, no serviço prestado, os profissionais estão com dificuldade no atendimento, né? Por não ter conhecimento científico ou técnico e, consequentemente, gera uma falha na qualidade ou tanto recurso que a gente, como profissional, não sabe como administrar. O que é que vocês acham? É um pouco de cada ou falta recurso ou falta serviço? O que é que vocês acham? É um pouco de cada. Vocês concordam? Também acho que é um pouco de cada. Eu concordo. Ótimo. Então, além de faltar, claro, o recurso, existe também a falha no serviço com falta de conhecimento, falta de preparo dos profissionais. Escassez de material depende da instituição. É muito difícil, escassez não, em abundância os materiais. É muito difícil ter. Geralmente a gente só tem o necessário ou falta. Mas essa falta muitas vezes faz com que os profissionais cruzem os braços e deixem a assistência acontecer. Mas se a gente busca se capacitar, a gente busca melhorar no que a gente tem, a gente vai conseguir sim prestar uma assistência qualificada. E aí tentar e conseguir a satisfação e segurança do paciente, segurança dos profissionais, né, com o uso da biossegurança, essa responsabilidade social e ambiental, a racionalização, né? Não é porque não é meu que eu vou abrir um pacote de gases e vou utilizar todos de uma vez. Não. A gente também tem que saber a forma para utilizar, para não faltar para o próximo paciente. Ah, eu vou funcionar uma veia, não acertei, utilizei o material, não vou utilizar novamente. Vou com um, vou com outro. E aí a gente acaba utilizando muito material em um paciente e no próximo tem a certeza que vai faltar. E ele vai ficar, digamos, pode chegar a ficar sem atendimento. E claro, a gente vai melhorar a visão da instituição, sua como profissional e, consequentemente, da profissão como um geral. Então, o sistema de gestão de qualidade nos serviços de saúde não vem para burocratizar a assistência. Ele vem para tornar essa assistência segura e eficiente, através, claro, dessa busca pelos melhores resultados e minimização desses erros e consequências e agravos para o nosso paciente. Então, aqui eu trago também, né, uma listinha, as principais formas de gerenciar esses riscos, né, essa questão da sistematização, da estrutura, de reconhecer os riscos clínicos e os não clínicos e tentar sempre estar colocando em prática. Aqui depois vocês vão dando uma lidinha, porque é tudo que eu já falei, mas de forma resumida. E aí eu finalizo a nossa aula de hoje com a seguinte mensagem. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então a gente não vai esperar acontecer um evento adverso ou um quase erro para a gente cair na real e tentar se policiar. A gente tem que sempre se policiar antes mesmo de ver um colega errando ou nós mesmos como profissionais. Se eu mantenho um conhecimento científico, um conhecimento técnico, se eu estou segura em todos os protocolos, em todas as formas de assistência, tenho certeza que você vai estar, vamos dizer assim, 90% livre de cometer algum erro ao paciente. Por que não 100%? Porque os outros 10% o ambiente vai interferir. A forma também como você está naquele dia, como você está, vamos dizer assim, internamente, para realizar a assistência ao paciente. Isso também interfere muito nesse processo. Então, eu vou retirar aqui minha tela. Agora a gente vai começar aquele momento, né, de dúvidas, sugestões de vocês e também vou fazer a nossa chamada, tá bom?